Bom dia a todos. Começamos agora mais um Morning Call com a Astor desse dia 22 de abril de 2020. Bom, pessoal, tivemos ainda uma semana curta aí, só na segunda-feira tivemos pregão aqui devido ao feriado. Então, Ibovespa e IFIX fecharam aí bem próximos da estabilidade, enquanto as curvas do DI apresentaram aí bastante queda, principalmente no curto. Então, a gente vai falar aí dos motivos também, a fala do presidente do Banco Central, enquanto o dólar apresentou uma subida aí puxando acima dos 5,30. Falando um pouco aí da semana nos mercados, coronavírus, tivemos aí então no mundo um sinal positivo, tá? Então o primeiro dia, aí, o espaço de 24 horas, abaixo de 5 mil mortes, então um dado importante aí. Questão de casos globais também, tá? 50 mil casos em 24 horas, lembrando que o recorde de novos casos foi no dia 11, com 90 mil casos, então também aí uma desaceleração. Tá? E falando um pouco aí, Estados Unidos, principalmente, 820 mil casos, 44 mil mortes. Brasil, bem abaixo aí, mas subindo, 43 mil casos e 2.700 aí, 2.700 fatalidades. Acho que vale mencionar aí só essa questão do que a gente viu bastante aí ontem, do estado do Amazonas, que entrou aí num estado de colapso. Então, ou seja, finalizando aí os leitos disponíveis. Então chega num ponto que é esse realmente o ponto que eles tentam evitar em todos os locais, que é quando você tem que começar a escolher realmente para tratamento aí das pessoas. Então esse é um ponto que nesses próximos dias o governo central vai ter que olhar bastante, que lá eles têm realmente uma situação mais precária, obviamente, que aqui no Sudeste e Sul. Tá, então, e aqui em São Paulo a gente também vê alguns comentários já sobre a reabertura aí sendo próxima para o dia 11 de maio. O Dória vai inclusive falar hoje e a gente vai ver aí se eles trazem já um plano mais concreto de reabertura gradual da economia, o que pode ser muito bom aí, principalmente para varejistas, enfim, para diversos setores. Falando um pouquinho lá de fora, então tivemos aí o feriado ontem, mas os mercados globais funcionaram normalmente, então foi um pregão de queda, na verdade, os 2 dias, tá? Então, tanto segunda quanto terça-feira foram de quedas lá fora, impulsionados aí principalmente pelo petróleo. Então, os ADRs brasileiros e o EWZ operando em queda. Nessa noite agora, os futuros e os mercados europeus na abertura vieram com uma correção, então estão no campo positivo, mas muito provavelmente aí como um respiro desses 2 dias, uma correção desses 2 dias de queda aí. Então, abrindo aí campo para a gente iniciar o dia aqui no campo negativo, com essa correção aí de não ter tido negociações. Tá, então, agora vamos falar um pouquinho do petróleo, que eu acho que é um tema aí que a gente até abriu na segunda-feira e realmente se concretizou. Tá, então, aquele fechamento do contrato futuro de maio do WTI, que a gente falou que fecharia então ontem, houve aí até um marco histórico, a gente pode dizer, que seria essa questão de entrar no campo negativo do fechamento. Então, colocou muita gente aí em estado de confusão, foi a primeira vez na história, só que era algo que até vinha se comentando a possibilidade disso, tá, nos últimos 2 meses. O pessoal que opera mais aí com derivativos, com futuros e commodities. Então, é contraintuitivo, tá, gente? Mas efetivamente você venderia e pagaria para o comprador levar de você lá os barris. Então, isso acontece, obviamente, por esse momento que a gente enfrenta, com toda a questão do choque de demanda, que é um ponto importantíssimo. Então, mesmo com essa decisão da OPEP+, de redução, que a gente até tinha comentado, o choque da demanda ainda é muito maior, ou seja, diariamente a oferta supera a demanda, e a gente está falando de milhões de barris por dia no mundo que vão se acumulando. Então, um dos principais gargalos dessa crise tem sido e vão continuar a ser aí nos próximos meses, talvez, essa falta de espaço de armazenamento, os storages globais, tá? E principalmente para aquele petróleo que é extraído da terra. Então, a gente vê lá nos Estados Unidos, que é aquela região do Texas e de Oklahoma, começam já a ficar saturadas.
Então, a gente tem aí um cenário onde o custo de armazenamento está muito grande. E falando um pouquinho dessa questão dos contratos, para a gente entender um pouco, então, os contratos, eles normalmente são rolados. Então, ele não é um contrato futuro que, por ser commodity, tá? Então, tem a questão da entrega física de uma commodity. Se você não fechar um contrato futuro, você efetivamente estaria concordando em receber ou entregar essa commodity, esse bem. Então, imagina um investidor, imagina você aí que esteja comprado no barril no barril de petróleo. Se você não fechar essa posição, você vai receber uma ligação da clearing perguntando onde você quer que seja entregue esse barril, esses milhares de barris de petróleo. Tá? Então, por isso que é importante, na verdade, sempre atentar para esse fechamento da posição. Mas, e aí o que aconteceu basicamente na segunda-feira? Todo mundo correndo, todo mundo comprado, correndo para fechar essa posição. Então, todo mundo está comprado, tem que correr para vender isso, para fechar a posição. E, obviamente, essa pressão vendedora jogou o preço lá para baixo, com esse custo crescente do armazenamento devido à escassez de lugares para se armazenar. Então, você teve essa correção técnica que foi para o campo negativo. Tá? Então, essa queda nos últimos dias de contrato corrente são até comuns numa situação como essa, de choque de demanda, mas claro que nós já vínhamos aí de um preço extremamente comprimido e essa falta de espaço de armazenamento atingiu aí proporções talvez sem precedentes, então a gente chegou nesse patamar. Fechado esse contrato, ele já até, esse número inclusive, tá, gente, chegou aí o contrato de maio chegando a bater $40 negativo, já foi um preço com baixíssima liquidez, tá? Então, pouca gente realmente tentando fazer essa negociação de última hora, então já não era algo tão acompanhado pelo mercado, uma vez que o contrato mais líquido já passaria a ser o de junho, tá? Então, olhando já esse contrato de junho, nós temos aí tanto o WTI, que é aquele americano, quanto o Brent, que é o global, negociado na ICE, e esse que é a referência para a Petrobras aqui dentro. Então, ambos tiveram queda forte no mercado já ontem. Então, a gente está falando aí o WTI acima de 40% de queda, o Brent próximo de 20%. O Brent, na verdade, rompeu aquela marca dos $20. Tá? Então, chegou no intraday até bater 16, estava em 19. Antes da gente começar aqui. Então, o rompimento dessa barreira do 20, isso para o contrato de junho, tá? Ela é expressiva. O WTI ali na linha do $11, chegando a ter batido 8 no intraday. Então, são quedas muito fortes. Esses são os contratos mais líquidos. E a gente até tem aí um ponto técnico a mostrar para vocês, que seria legal falar rapidinho, que é o seguinte. Hoje existem muitos contratos, muitos fundos de investimentos, tá? E no caso ETFs, aqueles fundos passivos que só seguem índices, que acrescentaram essa força vendedora. Então, esses são fundos que operam petróleo e com isso muitos investidores do varejo conseguem ter a exposição ao petróleo, só que essa se tornou até uma armadilha, vamos dizer assim, no mercado, porque o investidor varejo não tem pleno conhecimento dessa ferramenta, então ele entra muitas vezes sem entender o que ele está comprando, e inclusive tem aquelas questões que a gente tem aqui no Brasil também, de suitability, por exemplo, que para você operar derivativos, você tem que ter diversas liberações de suitability da sua corretora, enfim, enquanto para operar um ETF você não precisa. Esse é um ponto que tem sido até bastante discutido lá fora. Então, muita gente entrou nesses ETFs de petróleo, entendendo que estava comprando o preço do petróleo, sem entender a parte técnica de como funciona. E, via de regra, todos esses ETFs, eles funcionam somente com a liquidação financeira, obviamente, ou seja, não trabalham com a liquidação física. Então, eles têm que fazer essa rolagem de contratos e, por definição, eles têm que operar sempre no front month, que eles falam, que é no primeiro mês, no mês seguinte de contrato. Então, até 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, esses fundos, esses ETFs, eram obrigados a operar no contrato de maio. Então, para eles, vamos dizer assim, felizmente, eles têm na política essa rolagem aí de 2 semanas antes, na média, então eles não sofreram aí esse último dia de correria, mas efetivamente, quando a gente está num mercado como esse, que a gente até comentou na segunda-feira, de super contango,
Ou seja, o contango normal já é quando os preços futuros mais para frente estão acima dos preços correntes. E o super contango é essa variável exacerbada. Então, os preços futuros estão muito mais altos e estão crescentes em relação aos meses mais curtos e o preço spot. Tá? Então, quando você tem que fazer essa rolagem numa situação de contango, efetivamente você está vendendo esse contrato mais curto e está vendendo a um preço mais baixo e você está tendo que comprar um contrato mais longo, um contrato mais caro. Então você tem perda nessa rolagem. Esse é um risco de rolagem que a gente fala no mercado, que é comum em contratos futuros, tá? Especialmente em commodities. Então, esses ETFs, eles são obrigados a negociar dessa forma. Então, o que eles estão fazendo agora, efetivamente, eles já correram aí já foram para o contrato de junho, e daqui 1 ou 2 semanas eles vão começar a desovar, vamos dizer assim, fechar as posições de junho e ir para o contrato de julho, e assim por diante. Então, nesse momento que a gente tem hoje de queda extremamente forte da demanda, os contratos mais próximos vão sofrendo essas quedas à medida que, vão pensar, a economia não reabre. Então, os voos não acontecem, os tanques de gasolina dos carros não são preenchidos. Então, enquanto essa questão de demanda continuar, enquanto o confinamento continuar, essa pressão que vem se acumulando com a oferta vindo e a demanda não dando conta, você vai ter com isso todo esse armazenamento crescendo e acabando, na verdade. Você vai ver esses contratos mais curtos sempre sendo pressionados. E nessa rolagem, esses ETFs têm sofrido bastante. Para vocês terem ideia, o ETF mais conhecido e mais expressivo no mundo, que é o US Sol lá nos Estados Unidos, ele teve já no último ano uma máxima de a cota sendo negociada a $13 e ela ontem bateu 2,85, tendo uma queda aí de 20% nos últimos dias. Então, muita gente sofreu com isso. Esse ETF, na verdade, então, ele é feito, ele é um produto desenhado para quem tem posições em mercados futuros e quer ou fazer uma proteção ali, tanto de compra quanto de venda, e na verdade esse produto foi extremamente disseminado para o varejo que entrou, vamos dizer assim, de gaiato. Então houveram muitas perdas aí e é um ponto que eles estão até reformulando lá para que seja um produto redesenhado para que o varejo tenha mais proteções. Então aqui no Brasil a gente não tem tanto acesso a isso, nós até tínhamos contratos futuros negociados na nossa bolsa, mas também já, até por questões de liquidez, foi descontinuado. Então, isso é uma questão que bateu muito forte para os investidores lá fora, mas fica uma lição aí da importância do varejo estar sempre atento a essas armadilhas e saber no produto que está entrando. Tá? Então, complementando aqui a parte do petróleo, o Trump comentou nesses últimos dias a possibilidade de uma suspensão de importações da Arábia Saudita. Então, ele já está prevendo aí mais uma pressão adicional no preço do petróleo. Lembrando que o Trump e o governo americano já tiveram aí no mês passado uma infusão aí de barris quando eles compraram para segurar o preço. Então, eles já foram preenchendo um pouco o seu espaço aí de armazenamento e agora o preço continua caindo. Então, ele está forçando, na verdade, o legislativo deles lá para passarem emendas de ajuda para que eles tenham dinheiro para comprar mais esse petróleo, ou seja, aproveitando o preço baixo até para dar suporte para o preço. Mas só lembrando aí a situação dos Estados Unidos de armazenamento, a gente tem aí o principal hub de armazenamento que é em Cushing, em Oklahoma, onde muitos analistas dizem ter aí algumas semanas de sobrevida, tá? Então, ou seja, mais algumas semanas de armazenamento com esse superávit que vem acontecendo, então não é muito tempo. Alguns analistas dizem final de maio, outros aí até metade de junho, tá? Então, passado disso, todo o armazenamento lá seria preenchido. E aí nós temos a reserva estratégica de petróleo, tá? O SPR, que é a sigla que eles usam lá fora, que aí sim seria esse mecanismo que o governo teria para fazer novos locais de armazenamento de emergência. Então, via de regra, essa reserva vai poder chegar até mais 55 milhões de barris, que é um número que pode se extinguir rapidamente, e eles teriam aí um segundo mecanismo dentro da SPR, que seria aí como se fosse uma compra desses barris no chão. Tá? Ou seja,
seria como se o governo americano estivesse comprando esses barris das petrolíferas antes mesmo de elas extraírem do chão esse petróleo. Então, elas não precisariam extrair e levar para uma reserva. E sim, o governo americano estaria comprando e falando para a petrolífera, ó, você não precisa extrair, eu estou comprando esse seu barril e com isso poderia manter o preço mais estabilizado. Mas efetivamente é uma forma de eles pararem a produção sem afetar tanto o preço. Esse projeto ele poderia chegar até a 1 bilhão de barris, ou seja, aí sim está falando de um número bem relevante, só que o Trump e o governo encontram bastante resistência no Congresso para passar esse tipo de medida. Então teria efeitos aí fiscais muito fortes, afetaria diretamente aí o mercado nessa questão de oferta e demanda, uma vez que você não estaria extraindo, não estaria girando a cadeia, mas estaria colocando dinheiro para as petrolíferas. Então isso não tem tanta aceitação, não seria tão simples. Tá, mas começa a ser aí uma possibilidade, principalmente se todos os reservatórios forem preenchidos. Tá, então acho que é um ponto que a gente vai ouvir bastante aí nas próximas semanas. Petróleo entra bastante no radar de novo, principalmente aí os contratos mais curtos, mas toda essa extensão da curva e agora também com a questão aí da guerra de forças, o OPEP novamente vai ter que ser forçada a sentar para conversar. A próxima conversa estaria marcada para o dia 10 de maio. Pode vir alguma coisa antes aí de alguma conversa e algum corte emergencial. Então a gente tem que acompanhar porque vai mexer bastante os mercados e principalmente a gente aqui com a cadeia petrolífera como nós temos. Lá fora, o Congresso americano aprovou aí mais uma ajuda às pequenas empresas, algo que a gente também já tinha comentado. Então, na quinta-feira passada, aquela primeira ajuda de 350 bi foi exaurida, então já foi toda tomada. Esse projeto que eles aprovaram aí nesse início de semana, ele na verdade, próximo de 500 bi, mas dentro dele tem várias ajudas ali também a hospitais e diretamente ao corona, mas 310 bi efetivamente vão ser para as pequenas empresas. Então é mais um ponto aí importante porque essas empresas elas realmente usufruíram, elas tomaram muito rápido aquela primeira linha. Isso mostrou aí a severidade na economia real para eles. E a gente até tinha comentado a possibilidade aí de vir ainda em abril, mas provavelmente em maio. O governo americano realmente costurou isso de forma bem rápida. Então, ainda não foi executado, lógico, mas já está aprovado. Então, isso aí vai vir e, pela celeridade, tem um viés bem positivo aí, essa ajuda. Nesse último dia aí, na verdade, na terça-feira, o Banco Central Mexicano decidiu cortar, um corte extraordinário, tá, gente, de 50 bases, de 0,5%, na taxa básica de juros, chegando a 6%. Então, esse é um corte que tem, lógico, uma relação direta com a situação de pandemia e principalmente também aí do petróleo dos últimos dias. Então, a economia mexicana fortemente também relacionada com a cadeia petrolífera. Então, grande parte aí do seu PIB, então eles já estão prevendo uma queda no PIB aí acima de 5% para o ano de 2020. Então, podem até haver novos cortes. Com isso, o peso mexicano já sofreu um forte ataque em relação, uma forte desvalorização em relação ao dólar, e isso deve continuar aí nos próximos pregões, porque realmente esse carrego deles também vem diminuindo, assim como a gente vê aqui também no Brasil, mas só lembrando que os cortes lá têm sido de magnitude bem menor do que a gente viu aqui. Então eles vêm de um corte aí de um ciclo que estava na alta aí no 8,25, então vem caindo agora para os 6%, então eles teriam aí possivelmente espaço para mais alguns cortes, e se essa questão do petróleo se mantiver, isso deve acontecer. Aqui no Brasil, nós tivemos na segunda-feira aí a fala do presidente do Banco Central, Campos Neto. Então ele falou em dois veículos diferentes, falou com o JP Morgan e falou com o Estadão no fim da tarde, mas ambos tiveram aí o mesmo viés. Então no fim de semana ele vinha com um discurso mais neutro, mas na segunda-feira veio um discurso um pouco mais dovish ali na linha de possíveis cortes. Então ele mencionou ali realmente possíveis, abriu, né, não falou diretamente, mas abriu aí a possibilidade de novos cortes da Selic, dizendo que agora o Banco Central consegue ter um pouco mais de clareza
Então, isso é um ponto importante para os agentes. Já na segunda-feira, então, isso explicou aí boa parte do esvaziamento do DI do curto prazo. Então, caindo aí, prevendo já um corte adicional, e aí nem no campo do 0,25, tá? Então tem muitos já analistas colocando aí o 0,50 ou até o 0,75 de corte na próxima reunião. Então já tem casas revisando aí Selic de fim de ano aí para corte de até 1% do ponto que está hoje. Então, aquele comentário corrente que vinha até a semana passada de que não haveriam mais cortes, que realmente era questão do crédito e dos mecanismos de passagem desses cortes, e aquele lagging médio de 6 a 8 meses dos cortes anteriores, foi trocado agora pela possibilidade de um novo corte. Então, o mercado já vinha com essa ideia, já vinha trazendo isso. O Banco Central veio na onda, vamos dizer assim, dessa vez. Acho que um ponto importante que ele mencionou, rechaçando aí o controle de fluxo de capitais. Isso é um ponto importante, tá, gente? Porque isso vem sendo comentado bastante lá fora, principalmente, mas vai respingar aqui na gente, onde muitos governos vêm falando da possibilidade de controle de fluxo, tá? O que seria fluxo de capital? Então, o Banco Central ele faz intervenções no câmbio, ou seja, o Banco Central entra lá, seja com swap ou com moeda, com dólares, para segurar a cotação da moeda. E isso não é considerado um controle de fluxo de capitais, e sim uma intervenção ali para você estabilizar a sua moeda. Controle de fluxo de capitais seria outro espectro, seria o Banco Central efetivamente bloqueando a entrada ou a saída de recursos. Então, acho que um exemplo mais recente que fica claro para a gente é o que a Argentina tem o hábito aí de fazer na sua economia, de muitas vezes bloquear qualquer saída, principalmente. Então, o emergente tende a fazer isso bloqueando, não deixando o capital sair do país. Então, um investidor global, vamos pensar, um gestor de fundos americanos, investe em bonds na Argentina, quer retirar com a queda de juros, sair com o seu recurso, ou o risco aumentou, ele quer tirar o dinheiro de lá, ele simplesmente é falado a ele que ele não pode fazer isso. Então, isso obviamente traz muito nervosismo para os agentes, o mercado como um todo fica muito nervoso, e se o mercado fica nervoso, ele penaliza e joga o preço dos ativos influenciados por isso para baixo, e muitas vezes os ativos diretos e indiretos. Tá? Então, controle de fluxo de capitais tem uma mensagem, um tom muito negativo, ainda mais no mundo que a gente vive hoje do trade, trade global muito forte. Então, isso poderia realmente desacelerar as transações aí não só financeiras, mas de bens também, porque uma vez que você transaciona bens, você tem aí um fluxo também de moeda. Então, isso seria muito negativo, mas só que isso seria uma guerra cambial que a gente pode passar a vir, passar a enxergar num futuro próximo, tá? Num pós-crise. Acho que agora não é muito falado ainda abertamente, mas ao passo que a crise for diminuindo, a crise humanitária, a gente vai ver aí muitas economias sendo extremamente atacadas do ponto de vista econômico e financeiro. Então, o controle de fluxo de capitais, principalmente para economias mais subdesenvolvidas, aquelas emergentes, elas poderiam ser esse fluxo de capitais, esse controle poderia ser uma ferramenta. Então, na fala do Campos Neto, ele reforçou que o Banco Central não tem essa cabeça, e isso traz sim, então, um sinal positivo para os agentes. Qualquer discurso mais negativo ou mesmo neutro em relação a isso poderia ter um efeito negativo, então os agentes de fora poderiam ficar mais receosos. Então ele foi realmente positivo nisso, afirmando que não haveria, eles não veem essa ferramenta como um instrumento viável. Então isso trouxe então esse positivismo. E o último ponto que ele tocou foi o crédito, que começa a fluir agora. Então, na última semana, eles viram uma melhora nessa passagem do crédito dos bancos para as empresas. Ele até menciona que para a pessoa física ainda tem aí um atraso. Ele mencionou também que vai haver aí um prêmio de risco e que isso acontece com a maioria dos bancos centrais, realmente eles estão enxergando isso, ou seja, a queda de juros ela vem com uma defasagem e ela vai vir com um spread que pode até aumentar agora para a ponta final. Então os bancos ainda têm esse receio de emprestar num momento como esse. Isso tende a se dissipar ao longo do tempo que a crise for sendo minimizada, mas ainda não chegou nesse ponto. Então acho que foi uma mensagem também positiva,
mas com só essa ressalva de que a ponta final ainda pode sofrer um pouco, e lógico, aí seria um efeito em cascatas. As grandes empresas, aquelas de capital aberto, tendem a surfar a primeira onda, e a segunda onda, quando realmente melhorar, viriam para as menores empresas e para a pessoa física. Tá? Então foram falas, no geral, então na segunda-feira positivas. Acho que agora, até pela segunda fala ter sido mais no final do dia, a gente pode ver um pouco aí desse efeito hoje. Claro que teria força também contrária, que seria o mercado no campo negativo ontem, global, e a gente teria que ter uma correção aqui, mas essa pode ter sido aí pode ter sido um tom positivo para os mercados hoje. E por último, a gente tem aí aquela medida provisória do verde e amarelo trabalhista, tendo sido aí revogada pelo Bolsonaro na segunda-feira. Isso foi, lógico, uma manobra que ele trouxe, uma vez que segunda-feira foi o último dia para ter sido votada a MP. Então, se não fosse votada, ela perderia a validade por prazo, e uma vez que uma medida perde o prazo, ela não pode ser recolocada, então ela deixa de existir. Então, a solução dele, do governo, tendo visto isso, foi revogar, e quando você revoga, você pode fazer a reedição para colocar para nova votação, e também contando aí com um ajuste técnico de que essa MP ela foi formulada no ano passado, e também existe essa regra de que se você revoga, você não pode reeditar para o mesmo ano. Então, como foi feita inicialmente no ano passado, ela pode ser revogada nesse ano e ainda assim voltar à pauta esse ano. Então, foi um ajuste ali dentro da regra do jogo, vamos dizer assim, mas que o governo percebeu que não conseguiria passar à força. Então, foi algo que a gente até tinha comentado aí na segunda-feira, que seria aquela queda de braço com Alcolumbre, o chapa ali do governo, mas não passou e agora vai voltar para a discussão. Deve vir aí em breve, acho que não é algo que eles vão querer atrasar muito, porque vai ser voltado, inclusive, com o texto mais trazido aí para a crise em específico que a gente está tratando agora. Então, por ter sido um texto feito lá em novembro do ano passado, não contava ainda com o efeito da pandemia, e agora a ideia é que ele venha muito mais voltado para isso. Então, deve ser algo que vem aí nas próximas semanas e com um texto muito mais, vamos dizer assim, favorável para uma aprovação das casas. Tá? Então, é um sinal de que isso deve vir, não teve tanto estresse nesse ponto. Então, acho que politicamente isso não desgastou muito, foi realmente um ajuste técnico. Tá? Então, com isso, encerramos aí o nosso Morning Call dessa quarta-feira. Gostei da presença de todo mundo, fiquem ligados aí nas nossas redes, estaremos de volta na segunda-feira, e se tiverem quaisquer dúvidas, mandem para a gente aí nos nossos contatos e a gente retorna para vocês, tá bom? Bom dia e bom final da semana aí para todos.